Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês as minhas experiências como alquimista e durante esses dias atrás aí eu criei 5 tons de marrom, sendo que eu só tenho uma tinta marrom aqui, que é a Pelican 4001 Brilliant Brown, vocês estão vendo ela aqui na mesa, e a partir de outras tonalidades de tintas que eu tenho, eu cheguei nesses tons variados de marrom. Então eu já fiz testes em papéis diferentes, escrita, já vou apresentar os testes de escrita prontos, já vou apresentar as tonalidades secas da tinta, e aí a parte mais gostosa do vídeo é a que eu vou aplicar a tinta no papel nesse exato momento aqui. Então nós vamos ver a tinta molhada sendo absorvida pelo papel. Então, vamos lá agora. Bom, vamos começar nossa brincadeira. E aqui logo de cara nós já temos os 5 tons de marrons que eu criei. E aqui já tem duas informações. A primeira informação é o nome que eu dei para a cor, para o tom, e a caneta que eu carreguei, caneta que eu usei para escrever e fazer os testes. Então, o primeiro tom que eu criei foi barro vermelho. Chamei de barro vermelho, né? Por quê? Porque 50% da composição desse tom é vermelho, né? Depois vem uma mistura aí de vermelho e marrom e preto, tá? E aqui eu tô usando essa canetinha aqui, a Platinum Prep, a Prep 05. O próximo tom eu chamei de caramelo queimado, tá? Caramelo queimado porque é um marrom mais claro, quente, uma cor quente, e dá essa sensação aqui de caramelo. E eu tô usando aqui a Jinhao 86, uma das minhas favoritas aqui, a Jinhao 86. Inclusive também é marrom. O próximo tom eu chamei de castanha dourada, tá? Tô usando a Jinhao 82 Mini com essa tinta, e o castanha dourada ele também é um castanho mais claro, né? E lembra aí a casca de nozes, né? Agora, a Jinhao 82 Mini é essa aqui, né? Já tem vídeo dela no canal, inclusive. Caneta maravilhosa, pena média, bem generosa, bem grossa. O penúltimo tom de marrom que eu criei foi esse aqui, que eu chamei de cacau intenso, tá? Ele é um marrom, talvez aqui um dos mais encorpados, bem quente mesmo. E ele lembra aqui, o que mais talvez lembra aqui, o chocolate, né? Então eu estou usando a Jinhao Student com esse tom, tá? Minha Jinhao Student. E por último, esse tom de marrom bem escuro, que eu chamei de madeira antiga, né? Ele é um marrom mais frio, né? Ele é um pouquinho esverdeado, né? Vai verde na composição, e ele tem esse tom de envelhecido, né? De madeira envelhecida. Adoro isso aqui. Para quem quer sair um pouco do preto,
é uma excelente opção, né? Um tom escuro assim, de marrom. E a caneta que eu estou usando aqui, essa Jinhao que eu achei num brechó, num lugar de antiguidades assim. E era uma caneta personalizada. Eu descobri que é uma Crown, é uma caneta Crown. E estou usando ela. Escreve muito bem. Tem que fazer alguns ajustes nela aqui no corpo, mas está excelente. E falando agora da escrita, eu fiz o seguinte teste. Primeiro esse teste em uma folha de sulfite. Então, os tons que eu criei aqui, os 5 que eu criei, o madeira antiga ficou bem fiel aqui no sulfite. O caramelo queimado também, só que todos eles aqui ficaram um pouco mais opaco por conta do papel, né? E aí teve uma questão, quando eu usei um outro papel, por exemplo o Cocher, olha o que aconteceu aqui, ó. Em alguns casos ficou muito parecido, ó. No caso do madeira antiga aqui, ó, na minha opinião, não ficou tão parecido, porque ó, no papel Cocher ele ficou mais vivo e dá para ver mais esverdeado do que aqui, tá? Comparando. Aí no caso do caramelo, que é esse segundo, olha só, ficou mais ou menos próximo, mas também um pouco mais vivo aqui no papel Cocher. O que seria aqui o barro vermelho é o primeiro, ó, ficou bem fraquinho também, perdeu força no papel Cocher comparado com o sulfite. Depois tem aqui o cacau intenso, que é para mim o que ficou mais próximo de todos, comparando os papéis. E por último eu tenho aqui a castanha dourada, que aí mudou completamente, olha só. Se a gente comparar aqui essa tonalidade com essa, olha a diferença que tá. Apesar de eu ter gostado desse tom, é completamente diferente, não tem nada a ver com a tinta, o que está apresentando aqui. E aí eu fiz um outro teste num papel, lá os famosos papéis da Daiso que eu uso, e aí sim deu uma compatibilidade muito maior, ó. Se você observar aqui, ó, o madeira antiga, ó, comparando os dois, estão muito próximos mesmo. Aí, por exemplo, o caramelo queimado também, olha só. Ó. Aqui ficou mais vivo ainda um pouco, ficou mais opaco aqui, mas tá muito próximo, né? Aí, castanha dourada, olha. Bem próximo também. Aí, esse aqui foi o barro vermelho.
que eu acho que eu me confundi, gente. Ó, o barro vermelho é o primeiro. É, exatamente, ó, o barro vermelho é o primeiro. Aqui, ó. Ó. O caramelo sim é segundo. O castanha é sim o terceiro. O cacau é esse aqui, ó. Tá certo. Eu só inverti o último com o primeiro aqui, que é madeira antiga. Mas de um papel sulfite para o papel Continue, eu percebo aqui que ficou mais intenso, com mais brilho. E aqui ele absorveu mais rápido, ficou mais opaco um pouco, tá? Mas esse aqui é o resultado que eu mais gostei de todas as escritas. Aqui foi o resultado que eu mais gostei. Então agora chegou a hora da magia. E eu vou misturar esses tons de marrom agora. Lembrando que eu vou partir do Brilliant Brown da Pelican 4001, o marrom da Pelican. E eu vou fazer as misturas usando as outras tintas que eu tenho aqui do lado, que são a maioria da Pelican. Só o preto aqui que é da Parker. Tá? No caso aqui só vai ser essa diferença. E um outro detalhe é que o pink da Pelican que eu vou usar, ele é muito aguado, ele é muito fraco. Então eu criei uma mistura para fazer um pink mais reforçado. Ó, o que eu fiz? Eu misturei 80% de pink com 20% de violeta. Misturei aqui o violeta. Aí eu dei uma fortalecida no pink. Tá? E fiz esse potinho aqui. Por isso que o pink aqui tá quase acabando, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu quero que vocês foquem. O objetivo desse vídeo é a tonalidade de marrom. Então eu quero que você foque aqui no processo da tinta sendo espalhada aqui, e à medida que ela vai secando, ela vai gerar o tom definitivo. E aí você já viu as escritas, você pode voltar o vídeo, pode pausar, pode dar um zoom, pode ver as escritas. E você me diga se você quiser saber, que é o principal aqui, para a composição das tonalidades, a porcentagem de cada mistura. Se você gostou de uma em específico, você comenta lá no vídeo: Douglas, qual que é a porcentagem que você usou para esse tom? E eu vou te falar, tá? Não tem segredo nenhum. Eu só não vou ficar falando de porcentagem aqui, para o vídeo ficar mais dinâmico e para a gente se concentrar apenas na tonalidade agora, né? Só você me chamar lá no comentário e perguntar, e eu vou te falar. Então eu vou criar aqui o primeiro tom, que vai ser o barro vermelho.
E como que eu tô fazendo aqui no vídeo, você não está vendo, ó. Eu só venho com essa pepita de plástico aqui, ó. E eu puxo a quantidade de tinta no vidro e eu coloco aqui na colherzinha, ó. Depois eu vou misturar. Vocês já podem ver aqui, ó. Eu vou misturar com o pincel. Eu gosto de usar a colherzinha de metal porque ela é extremamente fácil de limpar. Ó, vamos lá. Bom, vou aplicar um pouquinho mais aqui. Barro vermelho. Agora vamos para o próximo, que é caramelo queimado. Esse aqui é espetacular, eu achei. Escrevendo ali Código RAW 86, tá uma delícia de escrever com ele. Vamos lá. Que coisa linda. Caramelo queimado. O nosso próximo é castanha dourada. Esse aqui certamente é o marrom que eu acho mais marrom. Sim, quando fala pra mim de marrom, é disso aqui que tá falando, na minha percepção. Ah, tinta marrom, é esse aqui, para mim. Para mim esse aqui é marrom.
Todos são marrons e eu gosto deles, mas o que eu me identifico com marrom é esse daí. E aqui é com a Jinhao Mini 82 Mini. Castanha dourada. O penúltimo da nossa lista, Cacau Intenso. Que nome bonito, né? Cacau Intenso. Esse também é marrom. Só que ele tem nele aqui uma porcentagem de vermelho e um pouquinho de preto. E aí que tá o segredo dessa intensidade. Vamos lá. Aqui foi com a Jinhao Student. Cacau. Intenso. Por fim, temos nosso último tom, que é Madeira Antiga. Esse aqui é o mais escuro de todos. Para quem tá enjoado, tá de saco cheio de escrever de preto, com tinta preta, ou com blue black, esse aqui é uma excelente opção, hein? É uma cor muito sofisticada. Por que não tentarem? Madeira Antiga, vamos lá. Olha que espetacular. De cara assim parece muito preto, aí você começa a perceber já as nuances do verde. Do marrom. E esse aqui eu carreguei a minha Crown. Minha Crown do brechó. Madeira Antiga. E agora, né, observando as tonalidades e a escrita, ó, o barro vermelho, vou pegar o pincelzinho e fundo.
o barro vermelho, que é essa. Caramelo queimado, que é a segunda. Castanha dourada, terceira. Cacau intenso, essa daqui. E por último, madeira antiga, a escrita e a amostra. Agora me diga o que você achou desse vídeo. Me diga se você faz misturas de tinta. Comente aí. No primeiro vídeo que eu gravei sobre como misturar tintas, eu usava assim. Eu até mostrei, eu pegava assim com o pincel e deixava cair a gotinha, né? Aí agora eu já criei um sisteminha melhor, que é o da Pepita. Então eu aperto aqui, puxo e só jogo a gotinha, né? Então essa quantidade aqui que eu desperdicei um pouco de tinta para fazer o vídeo, né? Então aqui eu consegui completar essa quantidade aqui de tinta e joguei aqui isso aqui fora. E as minhas canetas já tá carregada, tudo, e não tem onde guardar esse pouquinho de tinta, então eu desperdicei. Mas eu tenho um catálogo, né? Então esse aqui é um catálogo que eu estou preparando de várias tonalidades, do azul, verde, marrom. E inclusive se eu for criando mais marrons, eu vou incluindo no meu catálogo, né? Se você criar essa mesma proporção que eu usei com uma marca de tinta diferente, com verde diferente, com preto diferente, você vai chegar em outro tom. Que também é interessante. Você pega aqui o caramelo queimado, por exemplo, ou castanha dourada. Se gostou do castanha dourada, você não tem o Brilliant Brown da Pelican, mas você tem um outro marrom, por exemplo, o marrom da Sheaffer. E aí você vai lá e testa, né? Pergunta para mim lá a porcentagem e você usa outra tinta sua e vê o que acontece, né? Experimentos. E você faz uma quantidade que dê para você colocar dentro do cartuchinho ou do conversor e usa aquela quantidade. Você não precisa fazer um vidro de tinta. Então aqui eu trabalho com 100%, então cada gotinha significa 10%. Então se eu usar 50% de vermelho, 30% de marrom e 20% de preto, aí 5 gotinhas de vermelho, 3 gotinhas de marrom e 2 gotinhas de preto. Eu tenho 100% da mistura aqui na minha colherzinha. Aí para colocar isso no cartucho eu venho com a seringa. Eu misturo bem, puxo com a seringa e coloco no cartuchinho ou no conversor. Então eu tenho aquela quantidade de tinta para usar do cartuchinho só. E aí eu faço outra. E é lógico que se eu chegar numa tinta que eu gosto demais mesmo, aí eu posso até pensar em fazer um vidrinho só dela, né? Mas o interessante para mim é sempre usar cor diferente, sempre ficar brincando com as cores. Então espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado, espero que eu tenha te motivado a fazer misturas. E comente aí o seu favorito e me pergunte a proporção. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!